queridos, vamos continuar nossa aula do primeiro ano, capítulo 6 do nosso livro, que ele vem trazer o tema Artes Muito Antigas. E nós vamos falar de um povo, de povos que habitaram a região da Mesopotâmia, certo? A palavra Mesopotâmia, ela quer dizer entre rios, né? E, sobretudo, a gente vai tratar aqui sobre o rio Tigre e o rio Eufrates. E o primeiro povo que entrou nessa região, que começou a habitar e que se instalou, ficou por lá por cerca de 1500 anos, é o povo sumério. Né? O povo sumério, eles têm a característica de serem grandes agricultores. Né? Eles desenvolveram a técnica arte agrícola, né? Podemos chamar assim, muito largamente. Né? Eles tinham técnicas de irrigação, de puxar a água dos rios para irrigar. Então, assim, eram agricultores exímios, mas eles não eram muito organizados nem muito fortes, vamos dizer. Eles consideravam segurança, por exemplo, as cidades que eram grandes, né? Eles tinham cidades, assim, enormes e com milhares de pessoas, mas eles cercavam essas cidades com um fosso, né? E achavam que esse fosso seria suficiente para evitar algum tipo de invasão de outros povos, né? Um povo muito voltado para a religiosidade, para a espiritualidade, para a mística, e eles eram politeístas, né? E os governantes das cidades-estados desse povo sumério, eram sacerdotes, os chamados patese, né? E quem detinha o poder, né, nessa época do povo sumério e dos outros que nós vamos ver da Mesopotâmia, era assim, era uma diferença financeira, social muito grande das pessoas que tinham poder daqueles que eram povo, né? Eram pouquíssimos que desfrutavam de muito poder e a maioria, né, vivia em situações mais precárias e dependia muito de quem governava. Se era um governante que realmente se preocupava com o povo estava bem, mas se era tirano, né, acabava por faltar, né, e tudo porque eles não tinham muitos recursos, né, enfim, além da questão da agricultura, né, que eu tô falando para vocês. Ela gerava muitos empregos, muitos trabalhos, vamos dizer, né? E assim, da arte, o que a gente pode dizer dessa época, ainda se encontra estatuárias, né? Estátuas feitas principalmente com esculpidas em madeira, em tijolos cozidos. As construções deles, né, com tijolos cozidos, era algo marcante já nesse período. Em seguida, nós temos o período acádio, né, que ele é marcado pela invasão do rei Sargão I. Ele era semita, né, e ele governou uma região que era do Golfo Pérsico ao Mar Mediterrâneo. E nessa época se instalou a língua arcádica, perdão. E o que marcou muito essa época foi, sem dúvida, a estatuária. É bastante representativa a estatuária nesse período em que nós estamos vendo, né? E eles usavam muito já madeira misturada com ouro, né? Com pedras, né? E fazia-se muito esse tipo de técnica. Então, tudo que se encontra nesse período é feito com esses materiais. E nós temos, depois disso, o período babilônico. Né? E uma das grandes heranças do período babilônico é o que nós chamamos de Código Hammurabi. Não sei se você já ouviu falar disso. O Código Hammurabi, ele também é chamado de Lei de Talião. Né? Ele foi encontrar esse código, perdão, a professora está alérgica. Esse código ele foi encontrado através de escavações arqueológicas, né? E ele é um emaranhado de literatura, né? São escritos que retratam o código de vida daquelas pessoas, sabe? A sua maneira de viver, a sua vida social, a sua vida política, a sua vida econômica, né? Então, depois, se vocês quiserem pesquisar a respeito do Código Hammurabi, né, ou da Lei de Talião, é bem interessante. Você sabia que a expressão olho por olho, dente por dente vem desse tempo? Né? Bastante interessante. Eles acreditavam nesse tipo de coisa, aquela que a gente diz, a que se faz, a que se paga.
Eles acreditavam nisso, de que aquele que fazia o mal tinha que receber o mal da mesma forma, né? E então, assim, essa é uma literatura considerada uma arte, né? Até pela maneira que eles escreviam, é uma herança muito grande dessa época. E a cultura desse povo babilônico, a maneira de se vestir, a maneira de ostentar as coisas, principalmente os que tinham, né? Os que tinham poder, influenciou bastante em alguns filósofos e estudiosos gregos mais tarde. Né? Entre eles nós temos o próprio Homero, né? E o Hesíodo, Euclides, que tiveram a mesma influência, inspiraram em alguns comportamentos e arte babilônica, né? E as leis, elas eram escritas de maneira cuneiforme. Não sei se você já ouviu falar disso, né? Cuneiforme. O que é isso? Imagina um tijolo, né? Eles construíam um tijolo cozido, uma tábua, né? Feita como se fosse um tijolo. E eles iam usando alguma coisa para perfurar, né? Aquilo, não atravessar, mas para fazer uma coisa mais aprofundada, né? E fazer aqueles escritos. Né? Então, assim estão os registros com cunhas, né? A escrita cuneiforme, eles escreviam dessa maneira. Não tinha papel ainda, né? Não tinha caneta, pincel, nada disso. Depois nós vamos entrar no período assírio. E o povo assírio, ele chegou quando o Império Babilônico enfraqueceu. E o povo assírio, ele é muito conhecido pela força deles. Eles tinham um exército poderoso, eles tinham tecnologia bélica, né? Claro que para adaptar da época, mas eles eram, assim, guerreiros, né? E o exército deles extremamente organizado. Se a gente for ver filmes dessa época, né? Às vezes tem uma retratação de, os assírios, eles vão vir, vão destruir. Existem até algumas histórias bíblicas associadas ao povo assírio, né? Como esse exército forte, né? Aquele filme 300, ele vem trazer um pouco disso dos assírios, dos persas, né? Porque esse povo tinha muito essa fama, né, de ser forte, armado por um exército, né? E por isso eles eram muito temidos. Eles habitavam entre o leste da Mesopotâmia e o Egito, né? E no período do reino de Sargão II, foi aonde esse reino se estabeleceu assim poderosamente. E eles só foram ser derrotados mais para frente pelos romanos. Uma arte, o estilo da arte deles é uma coisa assim estática, sabe? Uma coisa assim quadrada, que não tinha tanta preocupação assim com o realismo, né? Com as proporções naturais do corpo de um animal ou de uma pessoa, por exemplo, né? A arquitetura deles, né? Eles construíam aqueles grandes pilares, né? Ou feitos com pedras ou com esses tijolos cozidos, os palácios com pátios enormes, né? Usavam paredes grossas feitas de pedra, tudo nessa questão da proteção. Eles tinham essas construções grandes que a gente já tratou disso em outro capítulo a respeito dos zigurates. Zigurates eram aqueles grandes templos que eles faziam, que sempre tinham uma escadaria, em que elas têm um objetivo místico, é sempre feito em honra a algum deus, né? E existe até na história, né, se diz que talvez os zigurates, aquela história que existe na Bíblia sobre a Torre de Babel, tenha a ver com essas construções, né? Como se eles quisessem, através de fazer uma grande escadaria para alcançar o céu. Eles costumavam fazer muitas estátuas de animais ou de cabeças de seres humanos, e eles costumavam decorar, né, os sepulcros, os templos, os palácios com pedras que eles encontravam no rio, ou às vezes algumas pedras preciosas, né? Eles já se enfeitavam, já tinha até uma espécie de maquiagem, né? Enfim, tudo com coisa extraída da natureza, certo? Então termino aqui, gente, essa videoaula nossa que falou a respeito do povo sumério. Vou pedir para você fazer os exercícios que tem no livro
tá? Que vocês têm acesso ao gabarito pela QR Code, né? Pelo QR Code do próprio livro, né? Vocês sabem como fazer isso. Aí façam os exercícios, tanto desse capítulo, do capítulo 4, quanto do capítulo 5, tá bom? Que, na verdade, perdão, dos capítulos 5 e do capítulo 6, que foram essas nossas duas últimas aulas, certo? Deus abençoe vocês, queridos. Fiquem na paz.